seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do nosso pequeno grupo, a penúltima lição desse ano. Estamos chegando já ao final do ano. E a lição de hoje é a lição de número 12, né? Com o tema O segredo está na comida, né? O segredo está na comida, e o nosso verso principal está em Jeremias capítulo 15, verso 16. Convido você para fazermos uma oração antes da leitura, tá? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos da Tua Palavra. Que Seu Santo Espírito fale no nosso coração, que possamos compreender as Tuas verdades para a nossa vida e cada dia possamos nos alimentar mais e mais da Tua Palavra. Essas bênçãos nós pedimos e agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Convido você que abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 15, verso 16, que diz exatamente o seguinte: achadas as tuas palavras, logo a comi. As tuas palavras me encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Né? Jeremias diz que ao achado logo as palavras de Deus, ele já comeu, né? Se alimentou da palavra de Deus. O nosso quebra-gelo de hoje tem como pergunta com que alimento um amigo poderia agradar a você e conquistar o seu coração? Eu estou muito feliz porque quem está respondendo o nosso quebra-gelo é minha esposa, a Kalene Monteiro, né? Kalene Monteiro, e a gente fica muito feliz com a participação dela, né? Vamos assistir o vídeo dela. Passando aqui para responder a pergunta da lição do pequeno grupo, com o tema O segredo está na comida. Aqui no quebra-gelo fala que com que alimento um amigo poderia agradar você e conquistar seu coração. Eu poderia falar vários, né? Mas o que me conquistaria é um chambari. Rapaz, não tem outro não, chambari. Então fica a dica, hein? Para conquistar meu coração, tem que ter o chambari. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado pela sua participação. E eu pergunto para você, nosso telespectador, você que nos assiste, você sabe o que é chambari? Pois é, essa é a comida favorita dela, né? Chambari. Se você sabe, você comenta. Se você não sabe, também pode deixar aí o seu comentário. Aqui na parte para refletir, no livro Testemunho Seleto, volume 3, na página 188, Ellen White ela falou o seguinte: esta palavra é o maná verdadeiro. Reprima todo o desejo de leitura que não seja alimento para o espírito. Ou seja, Ellen White faz um apelo para que nós estudamos a palavra de Deus, leiamos a palavra de Deus, em vez de lermos um outro tipo de literatura que não vai trazer alimento para a nossa alma, para a nossa vida. Senão, não há outro, aqui diz, não há outro alimento que produza tanto prazer verdadeiro como a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é o verdadeiro alimento, é aquela que vai nutrir a nossa vida espiritual para a vida eterna. Sabe, os alimentos deste mundo, ele nos dá energias para viver neste mundo, mas cedo ou mais tarde teremos que morrer. Mas a palavra de Deus, o maná verdadeiro, o alimento que ele nos alimenta, a nutrição da palavra de Deus é para a vida inteira. Aliás, é para a vida eterna. É para a vida eterna. É para sempre, não tem fim. Imagine o quanto devemos nos alimentar da palavra de Deus. Então, quem puder ter essa experiência dirá, né? Aqueles que estudam a palavra de Deus dirá: também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Salmo 119, verso 24. E ainda no Salmo 119, verso 57, diz: o Senhor é a minha porção, e eu disse que eu guardaria as tuas palavras. Se você tiver um tempo, leia o Salmo 119. Você vai ver quantas coisas maravilhosas falar da palavra de Deus ali. A Bíblia, ela é o antivírus atualizado para a contaminação do mundo.
É ela que nos alimenta, é ela que nos fortifica para viver neste mundo de pecado. É ela que nos fortifica para não sermos contaminados com as coisas desse mundo. Devemos estudarmos a palavra de Deus. Devemos meditar na palavra de Deus. A gente viu isso na lição anterior. Diz aqui no Salmo 119, verso 25. Ela é o alimento que contém todos os nutrientes necessários para viver, para aqueles que estão morrendo. Eu até convido você agora, neste momento, abra a sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, verso 25. Verso 25. Verso 25. Aqui. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela vivifica. Ela ressuscita aquele que está morto. E muita gente, vive mortos espiritualmente. E somente a palavra de Deus tem o poder para restaurar, para vivificar, para ressuscitar muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. O salmista, ele diz o seguinte, vou ler de novo: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O outro 57, o Senhor é a minha porção e disse que guardaria as tuas palavras, né? As tuas palavras. E o outro verso, o verso 111, os teus testemunhos recebi por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração, né? São a alegria do meu coração. Somente a palavra de Deus nos dá a orientação perfeita para viver com prazer. Somente a palavra de Deus é que nos traz vida. Somente a palavra de Deus é que pode mudar o que há de errado em nossa vida. Sabe, se você quer morar no céu, se você quer ir para o céu, precisa estudar a palavra de Deus. Precisa viver uma vida de conexão com aquele que é a vida, que é Jesus. Jesus diz lá em João 5,39, examinai as escrituras, porque julgai nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu quero ir para o céu, se eu quero viver eternamente ao lado de Cristo, meu irmão, eu preciso estudar a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que eu vou conhecer a pessoa de Jesus. É estudando a palavra de Deus que eu vou ter os nutrientes necessários para reviver, para ser transformado dia por dia, segundo a palavra de Deus. Aqui na parte já de abrindo o coração, temos algumas perguntas. A primeira diz: de que modo Jesus usou a palavra revelada no Antigo Testamento? Compartilhe algum exemplo desse texto bíblico, né? Desse texto bíblico. Jesus, por exemplo, diante da tentação do inimigo, lá em Mateus capítulo 4, no verso 4, o inimigo diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão e comem. Jesus usa a palavra de Deus. Ele usa Deuteronômio capítulo 8, verso 4, que ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos pela palavra de Deus. Jesus se defendeu do inimigo usando a palavra de Deus. E muitas vezes nós seremos atacados, e para nos defender precisamos usar a palavra de Deus. Ao assim diz o Senhor. Segunda questão. Quando e como você conheceu a palavra de Deus? Compartilhe seu testemunho. Eu vou ser breve e sucinto aqui, mas em algum momento a gente pode fazer um vídeo maior falando só do que aconteceu. Eu fui uma pessoa, né, católico, praticante, vamos dizer assim.
Eu ia para a missa, eu ia para o catecismo, né? Eu me aceitei Jesus com 14 anos de idade. Mas antes disso, eu ia para a missa. Eu não tinha muito contato com a Bíblia. Não tinha, de fato. Só estudava os livrinhos lá do catecismo e tudo mais. Bíblia, eu acho que só tinha uma, não lembro. Nem em casa não tinha Bíblia. O fato é que eu me decepcionei com a igreja, né? Com o falecimento da minha irmã. Eu também me afastando. Anos depois, eu voltei a me interessar pelas coisas religiosas, vamos dizer assim. Comecei a estudar a Bíblia com o Testemunho de Jeová. Só que um dia, o Testemunho de Jeová disse para mim, olha, vai ter uma reunião em tal lugar e nós gostaríamos de sua presença lá. E eu fui, só que eu não achei o local. Mas passando na frente da igreja adventista, estava tendo evangelismo, eu entrei e ouvi a mensagem ali e gostei. Estava falando sobre o grande conflito, né? O conflito entre o bem e o mal. E aí eu voltei e ali fui me aprofundando na palavra de Deus. Foi a primeira vez, assim, de fato, que eu tive um contato mais perto da palavra de Deus, onde lá nessa época distribuía a Bíblia para cada estudante. E eu tive ali o privilégio de pegar na Bíblia, estudar mais a Bíblia. Embora eu tinha ouvido já sobre alguma coisa sobre a Igreja Adventista, num programa de rádio chamado A Voz da Profecia, na rádio que tinha na minha cidade, Rádio Chapada do Curisco. E na Voz da Profecia, o pastor Nemuel Estina tinha pregado sobre o sábado, ali lá para o ano de 2000, se não me engano. E eu pude ouvir ali, pela primeira vez, também falar ali do sábado. Mas eu não tive contato com a Bíblia nessa época, só tive em 2021, que foi o ano, ali no mês de setembro, no dia 29 de setembro, ali comecei a frequentar no dia 7 de setembro, se não me engano, e aí, no dia 29 de setembro, eu já estava tomando a minha decisão pelo santo batismo. Mas aqui, como você conheceu a palavra de Deus? Dessa forma, né? Dessa forma. Qual foi o primeiro versículo que você aprendeu? Eu não sei se esse foi o primeiro versículo que eu aprendi, mas foi o primeiro versículo que eu me apeguei, que foi o Apocalipse capítulo 21, verso 4, que diz que ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Aquela ideia de que, porque eu havia perdido minha irmã há 3 anos atrás, na época, eu fiquei assim, triste com a morte da minha irmã e tudo, e ver esse versículo, entender que haverá um tempo em que não haverá mais morte, em que você não terá que enterrar seus entes queridos, que você não terá que se despedir das pessoas que você ama, me trouxe uma alegria enorme ao meu coração. E eu fiquei muito feliz, né, por esse versículo. Ainda hoje eu gosto muito desse versículo, porque eu tenho a certeza que chegará o tempo em que nós não iremos despedir mais das pessoas que amamos e que precisamos de fato nós iremos viver eternamente. Isso me consola, isso me traz alegria e paz ao meu coração. Aqui na parte, trabalhando junto, diz o seguinte: saia em dupla missionária para oferecer estudo bíblico para amigos da unidade de ação, parentes, amigos, colegas, vizinhos, né? Agende um dia específico para isso. Organize uma lista prévia com endereço e telefone. E ainda se leve alguns alimentos, né, para compartilhar com a família visitada. E a comida é símbolo da palavra de Deus. E você pode dizer o seguinte: trouxe-nos uma porção dupla de alimento que irá abençoar a sua vida. Ou seja, durante essa semana, a semana natalina, a semana que as pessoas estão ali de coração aberto, você pode levar ali uma mini cesta ali de Natal já, e levar também a palavra de Deus, procurar alguém para dar um estudo bíblico. Lembra que você tem uma lista de oração, que você tem orado por essas pessoas. Escolha alguém dessa lista ali e vai até ela, ofereça ali um estudo bíblico. Convide alguém do seu pequeno grupo e ali junto com a dupla missionária, vai lá e ofereça o estudo bíblico, tá? Meu apelo para você é que você faça isso, que você vá lá dar um estudo bíblico, tá bom? Diga assim: eu vou dar um estudo bíblico essa semana. Ali, deixa no comentário aqui, eu vou dar um estudo bíblico essa semana, tá bom? A próxima semana, o tema é uma forma diferente. Uma forma diferente.
É a nossa última lição do trimestre, né? E aí vamos começar um novo trimestre maravilhoso. A minha lição já chegou, mas na próxima semana eu apresento ela para você, tá? Eu gostaria, nesse momento, desejar a você, a sua família, ao seu pequeno grupo, um Feliz Natal. Que Deus abençoe ricamente, continue, aliás, abençoando ricamente a sua vida. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas o mundo comemora o aniversário de Jesus nessa data. Por isso que Jesus ele possa também nascer em seu coração, no coração da sua família, que você aproveite essa data natalina para presentear os seus amigos com o livro ali, O Desejado de Todas as Nações. O Caminho a Cristo, ou Vida de Jesus, presenteie com a palavra de Deus para que eles possam estudá-lo e tomar a decisão do lado de Cristo. Quem sabe, esse ano de 2024, você possa ter a grata alegria de estar vendo, assistindo, ou se você é pastor, ou batizando aquela pessoa da sua família, aquele seu vizinho, aquele seu parente, aquela pessoa que está indo para o pequeno grupo, mas ainda não tomou a decisão, ou aquela pessoa do seu filho, sua filha, que você tem orado há tanto tempo, e agora ele tomou a decisão. Quem sabe o ano de 2024 não será o ano da aceitação dessas pessoas. Coloque essas pessoas, coloque ela, se não está na sua lista, coloque na sua lista de oração e ore por elas, para que o ano de 2024 seja o ano do batismo delas e você possa ter a alegria de estar ali presente, vendo essas pessoas tomando a decisão, tá? Convido você para orarmos nesse momento. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso alimento. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é aquele que pode nos trazer a vida, né? Trazer a vida, mesmo que estejamos mortos espiritual. O Senhor é aquele que pode nos ressuscitar. Senhor, ajude-nos a amar a Tua Palavra, a nos alimentar diariamente da Tua Palavra, lendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra e nutrindo a nossa vida para a vida eterna. Que o Senhor abençoe cada pequeno grupo, cada líder de pequeno grupo, cada pessoa que ama pequeno grupo, que participa de pequeno grupo, da unidade de ação da Escola Sabatina também. Senhor, que o Senhor transforme aquilo que precisa ser transformado, que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado, restaure o casamento, restaure o relacionamento entre mãe e filho, entre pai e filho, entre esposa e esposa, entre esposa e esposa, entre os parentes, entre os vizinhos. Que o Senhor restaure esses relacionamentos e que esse relacionamento restaurado possa resultar em batismo, em salvação para o Teu reino. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos a vida de cada pessoa que tem nos acompanhado, que tem assistido esses vídeos. Que o Senhor transforme, que o Senhor faça o que for necessário para que elas sejam salvas e que elas aceitem tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e eu aguardo você no próximo programa.